Boa noite, meus irmãos. Quero trazer o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana da Aldeota, em Fortaleza. Quero saudar o pastor Alex desta igreja, o príncipe desta congregação, os presbíteros Raimundo Barreto, nosso querido irmão, anfitrião, sempre de portas abertas para receber este saco pudico de larvas em sua casa, e também o presbítero Júlio Bessa, que não se encontra, os demais príncipes, presbíteros recém-ordenados, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os senhores e senhoras, esperando que Deus nos fale nesta noite, orando que tenhamos nosso coração aberto nessa grande expectativa de aprender algo da parte de Deus. Amém. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, para abrir a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Minha passagem aqui é muito breve, eu vim para um evento, um casamento, cheguei ontem e, enfim, na sexta-feira, sábado, foi o grande evento e hoje eu já estou partindo de volta para a Fortaleza para continuar na labuta, na lida, para a glória de Deus. Uma pena que eu não consegui visitar as outras igrejas pelas quais eu já passei aqui em Manaus. Infelizmente, não tive nenhuma condição e tive o privilégio de estar nesta manhã aqui com os irmãos, me alegrar com todos vocês e agora à noite o pastor me convidando, assim dando-me a honra, a alegria, o privilégio de comunicar-lhes a palavra de Deus. Com a palavra de Deus aberta, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós iremos ler o capítulo 1, o versículo 1 e 2, para a glória de Deus. Diz assim o Evangelho, a palavra de Deus, para a edificação espiritual. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero convidar você mais uma vez para nós curvarmos a fronte e orarmos ao nosso Senhor. Ó Deus, enquanto a Tua palavra abrimos, desvendo os nossos olhos para percebermos as maravilhas do Teu Santo Evangelho. Ilumina o nosso coração, ó Senhor Deus, para compreendermos e, sobretudo, amarmos a Tua voz. Assim rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, texto da Palavra de Deus, eu tenho a intenção e o propósito de expor esta carta, pelo menos com as palavras temáticas de cada capítulo. Deus faz distinção entre aquele que serve e aquele que não serve. Deus faz distinção entre o seu povo e aquele que não é seu povo. Razão pela qual, pela parte da manhã, e temos lido a distinção que Deus fez da igreja veterotestamentária e o povo pagão. É por isso que, em razão do desconhecimento da voz de Deus, esse Deus, ele puniu, ele disciplinou, ele castigou, ele derramou sua ira sobre aquele povo pagão, de modo que Deus feriu o primeiro deus do egípcio ali no rio Nilo. Deus, então, golpeou aquela divindade. Deus golpeou também a divindade representada pelas rãs, de modo que as rãs saíram para incomodar os homens. Deus enviou também piolho, afrontando também outra deidade egípcia. Depois as moscas, depois as pestes nos animais, as úlceras nos homens e nos animais. Depois o Senhor Deus puniu e golpeou as divindades egípcias, fazendo cair pedras sobre aquela terra. Depois
fez surgir gafanhotos para incomodar, para matar, para arruinar aquele povo pagão. Em seguida, as trevas ocuparam aquela região. O Senhor Deus dos exércitos, por fim, matou os primogênitos de cada família. Diferentemente do povo de Deus, esse Deus eterno, o Deus triuno, ele preservou, guardou, abençoou e conduziu o seu povo. Deus faz distinção entre aquele que serve e aquele que não serve. Por isso, meus irmãos, muito me preocupa o fato de nós participarmos de uma igreja dita evangélica e pensando na possibilidade de 2 pregadores transmitirem uma mensagem a este mesmo público, mensagens antagônicas, assimétricas, totalmente contrárias, contradizentes, e ao término do culto o povo dizer amém. Você me compreende? Você me entende? 2 pregadores cujas mensagens são antagônicas, são assimétricas, totalmente contradizentes, e ao término, sem a iluminação do Espírito de Deus, alguns afirmarem que bênção, que coisa gloriosa, e ainda afirmarem amém, diante das 2 mensagens antagônicas, assimétricas e, sobretudo, negando as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo ama o Evangelho. E amar o Evangelho significa amar o próprio Jesus. O próprio Jesus, que, segundo João, é o Verbo encarnado. Amar o Evangelho, compreender o Evangelho, é amar a Cristo e conviver com Ele, ter um relacionamento íntimo com Ele, perceber que, de fato, Ele trouxe as credenciais messiânicas, realizando milagres de Caná da Galileia, transformando água em vinho, sendo um grande mestre, ensinando a Nicodemos o caminho dos céus. Aquele homem que se aproxima de uma mulher samaritana e ganha aquela alma, conquista aquela alma. Amar o Evangelho, compreender o Evangelho, é ter intimidade com o próprio Cristo, o objeto anunciado nesta palavra. É entender que Ele é a luz do mundo, o pão da vida, a água. Ele é o próprio Deus encarnado que se fez carne e habitou entre nós. É o Evangelho. É Deus descendo a este mundo para salvar os homens. Não é sem razão que o Decálogo anuncia, falando do Deus redentor, do Deus que resgata, ele usa as seguintes expressões: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão. Foi Deus que resgatou. É Deus que nos tira, é Deus que nos salva. Isto é graça, isto é Evangelho. O apóstolo Paulo, por pregar este Evangelho, ele preso, a sua segunda prisão em Roma, como tendo dupla cidadania, ele reivindica a sua defesa. Contudo, ele, preso, está na iminência de perder a cabeça, decapitado. Não foi crucificado porque o romano não iria se submeter à crucificação por ser uma morte muito dolorosa, muito angustiante, e por ser um cidadão romano, ele iria perder a cabeça literalmente, como perdeu João Batista. Na segunda viagem missionária deste apóstolo, o apóstolo Paulo, ele deixa o jovem Timóteo em Éfeso e também deixa Tito em Creta. Agora, Timóteo o apóstolo Paulo preso, ele vai escrever esta carta a esse jovem pastor chamado Timóteo. Quem é Timóteo? Um discípulo que conhece o Evangelho. Quem é Timóteo? É um dos missionários que estavam seguindo o apóstolo Paulo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem, muito jovem. Um jovem que é pastor de veteranos, como Priscila. Aquela que explicou, juntamente com seu marido, as Escrituras do Velho Testamento, mostrando Jesus Cristo a Paulo. Uma igreja de veteranos, um púlpito muito forte em teologia. E Timóteo agora é um jovem pastor diante de uma comunidade composta de membros veteranos. Mas, além de ser jovem, diferentemente dos jovens que normalmente têm são mais extrovertidos, o jovem Timóteo ele era muito tímido.
muito tímido. Imagine os senhores ser jovem diante de uma igreja veterana e ser tímido. Não tem uma expressão verbal, não consegue se relacionar de forma muito intensa com as pessoas. Ser um jovem tímido. Além de ser jovem, ser tímido, introvertido, Timóteo ele tinha dores no estômago, de modo que Paulo até aconselha ele tomar um pouco de vinho por causa das suas dores no estômago. Fico imaginando um domingo, dia do Senhor, Timóteo chega na igreja, encontra os veteranos, tímido, cabisbaixo, vai ao púlpito para pregar com dor no estômago. Sermão minúsculo, de 10 minutos. E os veteranos, esse jovem, ele não tem conteúdo, parece que ele não é preparado. E aí as críticas aparecem. Jovem, introvertido e tinha uma saúde limitada. Paulo vai escrever a esse jovem pastor, dando alguns conselhos referente ao Evangelho. O Evangelho que já lhes falei anteriormente, que é possível ser transmitida uma mensagem com o nome de Evangelho, mas que de Evangelho não tem absolutamente nada. O Evangelho da prosperidade, o Evangelho Allan Kardec, o Evangelho da comunidade, o Evangelho da amizade, da alegria e dos risos. É muito triste para um pastor encontrar um crente que está com mais de 10 anos numa igreja e simplesmente não conhece o Evangelho. E o pior, encontrar com líderes que desconhecem o Evangelho de Jesus. É muito triste isso. Por isso, diante desta realidade, ou da possibilidade de nós estarmos em uma igreja, ouvindo mensagens, achando que é o Evangelho, empolgado com o dinamismo da igreja, mas se iludindo, porque não é o Evangelho de Cristo, eu quero lhes apresentar o conteúdo desta segunda carta que Paulo escreve para Timóteo. Em primeiro lugar, Paulo disse para Timóteo que ele precisaria reter este Evangelho, guardar este Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho segundo o qual Deus amou o mundo e enviou Jesus Cristo para salvar os eleitos. E esses eleitos iriam crer em Cristo para ter a vida eterna e se arrepender dos seus pecados. Serem salvos sem obras, mas apenas confiando na graça de Deus. Paulo vai dizer para o jovem Timóteo: olha, Timóteo, você precisa reter esta palavra, reter este Evangelho. E retendo, guardando este Evangelho, Paulo vai dizer: guarde no seu coração, tenha este Evangelho e não tenha vergonha dele. Não se envergonhe. Não se envergonhe desse Evangelho, Timóteo, como a sua mãe e a sua avó não se envergonharam. Versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está dizendo: guarde este Evangelho e não tenha vergonha. Assim como a sua avó e a sua mãe não tiveram vergonha do Evangelho. Assim como eu também não tenho vergonha do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, disse o próprio apóstolo Paulo. Aqui, ele vai dizer no versículo 12, em alto e dolo: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Então, Paulo está dizendo: Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho, mas tenha esse Evangelho no seu coração, retenha, guarde. Não tenha vergonha, porque sua avó não teve vergonha, sua mãe não teve vergonha, eu não tenho vergonha. E também aquele membro chamado Onesíforo, também ele não tem vergonha. Versículo 16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Portanto, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo,
Sabe aquele que está escrito nos Salmos? Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Timóteo, guarde esta palavra. Não guarde outras coisas. Guarde a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos queridos, precisamos distinguir as falas, as mensagens do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Retenha, não tenha vergonha deste Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Guarde este Evangelho. Esse é o capítulo 1. Ele é sintetizado na fala do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, guarde o Evangelho. Guarde o Evangelho. Não é guardar palavras positivas ou de autoajuda, mas memorizar, ler, estudar este Evangelho. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai este Evangelho, o Evangelho da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Reter, guardar esta palavra de Deus. No 2º capítulo, o apóstolo Paulo vai ensinar esse jovem Timóteo, esse tímido jovem, esse jovem com uma saúde limitada, que além de ele reter, de ele guardar no coração esta palavra, o Evangelho de Jesus, ele precisaria ensinar a membresia. Ainda que veteranos, mas é preciso ensinar, falar. Assim diz o texto do capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens. Ou seja, ensine este Evangelho. Não apenas fique consigo, não guarde no seu coração este Evangelho, mas que você passe a ensinar. Se esforce para que esse ensino chegue a todos. O Senhor Jesus Cristo disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Esta é a ordem. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Todas as coisas que estão no Velho Testamento, no Novo Testamento. Todos os oráculos do Senhor Deus. Ensinar. Todas as vezes, meus queridos irmãos, que a igreja abandonou o ensino da palavra de Deus, a igreja se abriu para muitas heresias. Todas as vezes que o pastor delega função a outra pessoa, ou distribui atividades da igreja, desprezando o ensino, dando mais ênfase a teatros, dando mais ênfase a músicas, dando mais ênfase a outros tipos de atividades, em detrimento do ensino da palavra de Deus, em pouco tempo as heresias começam a aparecer. Desde o 4º, 5º século, quando entraram as heresias cristológicas, foi por falta de ensino. Paulo, então, disse para Timóteo, você precisa transmitir essas verdades, transmitir o Evangelho a homens fiéis, homens idôneos, para instruir a outros. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, como fizeram os seus parentes, como fizeram membros da igreja, como eu fiz, não me envergonhei, mas também ensine, suportando as dificuldades que você vai encontrar. Porque durante o ensino, Timóteo, você vai encontrar muitos obstáculos, mas você precisa suportar as dificuldades. Para isso, o apóstolo Paulo vai usar 3 ilustrações. 3 ilustrações que indicam a persistência em suportar as dificuldades. Paulo vai usar a figura do soldado, vai usar a figura do atleta e vai, por fim, utilizar a figura do lavrador. Ou seja, é preciso, Timóteo, você suportar as dificuldades. O soldado militar, ele enfrenta muitas dificuldades. Ele vive 30 anos submetido a regulamentos exigentes.
ele não tem moradia certa, porque ele está aqui e, de repente, as Forças Armadas jogam ele para uma região bem distante, diferente. Ele não tem hora para dormir. O soldado, aqui no Brasil, há até a brincadeira que soldado é SD, então sempre detido, sem dinheiro, sem direito. Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa aprender a suportar, ensine, mas suporte as dificuldades como um soldado. Suporta a dificuldade como um atleta, que tem um horário para o treinamento. Não tem preguiça. Preciso treinar. Mas eu já conheço o senhor técnico. Não, mas tem que treinar. Treinar até a exaustão. Vamos repetir. Não, a tática é essa, a metodologia é essa. Mas eu já conheço o senhor técnico, mas vamos treinar. Mas está chovendo demais, vamos para o sol. Treino é sobrepujar as dificuldades, os obstáculos, se esforçar para suportar as dificuldades. Portanto, soldado, o texto vai anunciar o atleta e o lavrador, que precisa cuidar da terra, precisa cuidar da semente, ficar atento às pragas. Isto é, Paulo está dizendo, Timóteo, você vai ensinar suportando as dificuldades. Você vai suportar as dificuldades, Timóteo, mas tem galardão para isso. Versículo 3, Paulo diz, participa dos meus sofrimentos como um soldado, participa dos meus sofrimentos como um atleta, versículo 5, participa dos meus sofrimentos como um lavrador. Mas, Timóteo, há galardão para quem ensina e suporta as dificuldades. O galardão, Timóteo, consiste, e aí ele vai dizer, que nós viveremos com Cristo para sempre, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Tem galardão, Timóteo. Timóteo, nós iremos reinar com Cristo, Timóteo. Então é preciso nós ensinarmos que o reino de Cristo não é apenas durante o milênio, ou apenas por 1000 anos governando. Cristo, ele reina sempre nos corações dos homens, nos corações dos eleitos. Ele reina sempre na sua igreja, com a presença do Espírito Santo, com a palavra. E ele reinará sim para todo sempre, não apenas um período restrito, um tempo específico, mas nós reinaremos com ele. Versículo de número 12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Há galardão, Timóteo. Ensine e suporta as dificuldades, porque nós iremos viver para sempre com Cristo, nós reinaremos com Cristo, porque é Ele que prometeu, Ele é fiel, Deus é fiel. Ele não é fiel a mim, Timóteo, Deus não é fiel a nós. E como já cantava o hino número 32, né? Fiel a mim, depois os musicistas da igreja colocaram fiel assim, porque Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a você. Deus é fiel aos seus decretos, ao seu ser, às suas promessas, à sua aliança, ao seu pacto. Deus é fiel à palavra que Ele mesmo dita. E aí o apóstolo vai dizer para o jovem Timóteo, no versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Portanto, Timóteo, você precisa reter este evangelho na sua alma, no seu coração, memorizar, citar, cantar. Que delícia ouvir a igreja cantando salmos. Maravilha, recitando, lembrando e sendo consolado pela palavra de Deus. Guarde isso no coração, porque na hora da crise, na hora da ruptura, na hora dos vultos e sombras, não é a música do cantor gospel que vai afagar o seu ego, não. É a palavra de Deus, é a semente que foi jogada no seu coração. É essa semente, encontrando assim um terreno propício. É essa palavra que deve ser guardada, mas essa palavra precisa ser ensinada, suportando as dificuldades. Irmãos, é muito difícil ensinar. Você demora muito no ensino, pastor, demora demais. Pelo amor de Deus, já 2 horas de pregação, ninguém aguenta isso.
pergunto para minha esposa, quanto eu demoro? Você demorou 45 minutos, nem eu aguento agora, não vou nem me assistir. 45 minutos, 1 hora, meu Deus do céu. Se fala pouquinho, 25 minutos, muito fraco, não tem nem conteúdo, tadinho. Vamos orar mais por ele, dá livro. Ei, irmão, compra livro para ele. É muito difícil ensinar. Para ensinar precisa amar. Precisa sobrepujar as dificuldades, os obstáculos. Timóteo, guarde esta palavra. Timóteo, ensine esta palavra, mas é esta palavra. Timóteo, você precisa perseverar, porque não adianta você guardar no coração, não adianta você ensinar e depois você desistir. Você precisa o quê? Perseverar. Perseverar, insistir. O versículo nós encontramos aqui no capítulo 2, a ordem para o ensino, para suportar. E é muito interessante porque o texto vai nos dizer que, além de trazer galardão para nós, nesse ensino, o suportar as dificuldades, nós não podemos abrir brechas para discussões inócuas, falas sem sentido, que não vai edificar. É saber quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Eu sei lá quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. O irmão dizia, pastor Edmilson, eu sabia que a gente pode viajar e passear entre as estrelas só espiritualmente. Eu falei, isso é espiritismo, irmão, para com isso. Vou nem conversar contigo. Não tem que perder tempo com essas coisas. É focado no Evangelho, para guardar e para ensinar. E aí Paulo diz, olha, Timóteo, não se envolva com questões inúteis, com falas, com palavras que são fúteis. Assim diz a palavra de Deus, versículo 16. Evite igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, evita isso. Timóteo, você retém, você ensina, você precisa perseverar. Perseverar. Nós encontramos isso no capítulo 3. Logo no versículo 14, ele diz assim, tu, porém, esse tu é um pronome enfático. Ou seja, tu, você mesmo, Timóteo, não é outra pessoa, estou falando contigo mesmo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Você precisa permanecer. Não adianta passar um tempo ensinando, não adianta reter e depois abandonar, desistir. Não podemos. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Precisamos seguir a Cristo com convicção, firmeza, com vontade, com entusiasmo, com vibração. Por isso que o apóstolo diz, permanece daquilo que aprendeste. Você perseverar. Perseverar, Timóteo, porque virão dias muito difíceis. É bem verdade, querido, que os últimos dias, essa era já foi inaugurada desde que Jesus veio. Pedro, tendo o senso pleno, ele diz, assim disse Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, para Pedro, foi um cumprimento de profecia de Joel, cumprimento que haveria de acontecer nos últimos dias. Portanto, se aconteceu naquela época, para Pedro ali já estava iniciando a era conhecida como os últimos dias. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, que na plenitude dos tempos haveria de nascer o Filho, o Cristo. A plenitude dos tempos, ou seja, nos últimos dias. Embora, conquanto, de fato, os últimos dias, esta era já começara desde a vinda de Jesus, Paulo vai dizer para Timóteo que é preciso perseverar porque iriam chegar tempos difíceis. E eu não quero ser apocalíptico, mas tem sido muito difícil os nossos dias. Porque pequenas igrejas, grandes negócios.
Qualquer um abre igreja hoje com R$ 300. Eu, juntamente com o conselho da igreja de Aldeota, começamos um trabalho em um bairro. E é cheio de igrejas, cheio de igrejas. E as pessoas que chegam lá dizem, olha, os católicos. Diga, pastor, eu estou desafiando meu marido católico a vir aqui assistir ao estudo, ouvir o estudo, porque o nosso padre não confronta, a gente não traz reflexões bíblicas. Outro diz, na nossa igreja lá, pastor, não abre nem Bíblia. A propósito, a gente sabe que o crente está sendo doutrinado quando a gente pede para abrir a Bíblia, ele continua com a Bíblia aberta. Muito bem, sinal de que está acompanhando, está atento às Escrituras. O fato, meus queridos irmãos, é que são muitos dias difíceis. E aí Paulo diz no capítulo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, ele vai elencar as características dos homens dos últimos dias. Seriam homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, foge. Foge. É preciso perseverar, porque virão tempos difíceis. Vão se levantar verdadeiros inimigos do Evangelho. Um cidadão... Estou sendo gravado aqui, irmãos? Estou sendo gravado? Muito bem, é importante saber que estou sendo gravado. Muito importante isso. Um pastor que passou pela Igreja Presbiteriana do Brasil, saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil, fundou lá a sua denominação, agora é uma igreja inclusiva, uma igreja light, soft, que não há nenhum problema nas atividades sexuais, independente como se manifestam essas atividades sexuais. E alguém falar para mim, rapaz, eu fico surpreso com o pastor fulano, é tão bom. Pois é, meu amigo, é tão bom, fala bonito, bem, conhece as expressões, mas ele não perseverou. E, pelo contrário, tem se tornado um inimigo do Evangelho. O versículo 3 diz, do capítulo 3, aqui no capítulo 3, nós perseverarmos, porque virão dias difíceis, que se levantariam inimigos. O texto vai nos informar que, diante desses inimigos da cruz, nós precisamos estar alicerçados, estribados na palavra do Senhor, é na palavra dele. O versículo 14 diz, permanece naquilo que aprendeste, e o versículo 15 diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Nós perseveramos porque os dias são difíceis, nós perseveramos porque o alicerce da nossa fé é a palavra de Deus. As sagradas letras. O versículo 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Essa palavra de Deus é útil também para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Portanto, meus irmãos, perseverar nesta palavra, porque dias difíceis nós já estamos vivendo, sabendo que essa perseverança deve estar baseada nas Escrituras Sagradas, como aprendeu pessoas dignas, pessoas de confiança. Perseverar. O capítulo 15 do Evangelho de João, ele repete por muitas vezes o verbo permanecer. Permanecer, permanecer. Tive um professor muito piedoso, de oração. Ele era o único que iniciava as aulas com oração. Hoje ele está na igreja católica ortodoxa. E a gente que não perseverou. A semelhança deste pastor, tem vários. Os Rubens Alves da vida. Que um dia foram, já não são
porque, na verdade, eles saíram do nosso meio. Nunca foi um dos nossos. Timóteo, guarde esta palavra, ensine esta palavra e persevere nesta palavra, porque os dias são difíceis. E muitas vezes a trajetória do cristão torna-se muito mais difícil pelo testemunho negativo que nós recebemos dos mais antigos. Eu não tenho mais participado de festas, de congraçamentos, de igrejas quando é fora do templo, que parece que é uma coisa. O pastor saiu, as coisas começam a desandar. E os antigos, normalmente, estão à frente. Meus queridos irmãos, guardar o Evangelho de Cristo. Meus queridos irmãos, ensinar este Evangelho e perseverar, porque os dias, de fato, são cada vez mais piores para vivermos. Em quarto e último lugar, no capítulo 4 agora, Paulo vai dizer: Timóteo, apesar da sua enfermidade, apesar de você ser uma pessoa introvertida, apesar de você ser jovem, você vai guardar este Evangelho, vai ensinar esse Evangelho, vai perseverar nesse Evangelho. Você precisa proclamar esse Evangelho, pregar este Evangelho, ter rosto de ferro, como um Jeremias, como Ezequiel. Você precisa proclamar esse Evangelho. Não se preocupe com nada de ninguém, pregue o Evangelho com ousadia, com intrepidez. Não é para agradar corações, famílias. Pregue o Evangelho. Fique preso no Evangelho. Ele vai afirmar isso para Timóteo, aqui no versículo 1, dizendo: pregue, eu o incubo desta missão. Eu determino você para esta missão. Versículo 1, capítulo 4, diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, inclusive a mim e a você, Timóteo, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2, Timóteo, Deus nos julgará, por isso prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade, Timóteo, e doutrina. Ou seja, pregue, eu o incubo desta missão, a tempo e fora de tempo. Por que a tempo e fora de tempo, Timóteo? Você precisa pregar, porque a apostasia está à porta. A apostasia é um fenômeno dos últimos dias. Se nós já estamos nos últimos dias, a apostasia. Parece crente, mas não é crente. Parece culto, mas não é culto. Parece palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Apostasia. Por causa da apostasia, versículo 3 e versículo 4. Essa apostasia ia se manifestar nesses inimigos, no fato deles não suportarem mais a doutrina de Cristo. Versículo 3 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E não somente isso, versículo 4, eles vão se recusar. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então pregue. Pregue a tempo e fora de tempo, porque a apostasia, ela vem. E sobretudo, Timóteo, eu já estou para ser executado, eu estou para morrer. Roma vai me matar. Você prega o Evangelho, você vai ser a extensão da voz de Cristo. Eu já estou na iminência de ser morto. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Uma vez que Timóteo deve reter este Evangelho, e nós também, meus queridos, ensinar esse Evangelho, perseverar nesse Evangelho e pregar este Evangelho. Assim sendo, Paulo conclui a sua carta dizendo: Timóteo, o Senhor seja com o teu espírito. Versículo 22. Meus irmãos queridos, guarde sempre o Evangelho de Cristo. Ensine aos seus.
ensine aos seus. Persevere. Não desista. Não desista. Os problemas existem os problemas. Não desista. Persevere. Prega essa palavra. E o Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Que tipo de evangelho temos vivido, irmãos queridos? Ou temos escutado? Deus esteja aperfeiçoando os nossos ouvidos, nosso coração, nossa atenção, para viver com Cristo, a encarnação das boas novas, para amar a Cristo, a encarnação do verdadeiro evangelho. E não se iludam. Tem muita gente carismática por aí, que abre a Bíblia apenas como pretexto, mas que o evangelho não tem sido anunciado. Fico feliz, estou certo, que desta casa a palavra de Deus tem sido ensinada, tem sido lida, memorizada e cantada. E que o Senhor Deus seja com o teu espírito. E o Senhor Deus nos abençoe, derramando a sua graça sobre nós. Amém. Uma mulher retornou ao médico e disse: doutor, eu não estou bem não, doutor. Mas olha, você comprou o remédio que eu mandei? Eu comprei, doutor, o remédio. Você tomou os remédios? Ô, doutor, era para tomar, era? Pois bem, temos que pregar, ensinar e perseverar. Temos que guardar. Pastor, é para guardar, é? Curvemos a nossa fronte. Senhor Deus de amor, Deus de misericórdia e de graça, Deus de salvação, grande Redentor, as nossas vidas estão em Tuas mãos e ninguém poderá, Senhor, tirar das Tuas mãos as nossas vidas. Tu és o nosso Salvador. Por isso, Senhor, livra-nos do maligno, das nossas vaidades, do nosso ego. Não permita, Senhor, que desistamos do ministério qual o Senhor nos concedeu, a todos nós. Que os nossos dons e talentos, Senhor, sejam desenvolvidos na Tua casa. Nos ajudes, Senhor, com a Tua graça a ter em grande valor a Tua palavra. Na medida do possível, pulverizar, ensinando os Teus princípios, ó Deus. Permitas que abandonemos a Tua palavra para oferecermos as nossas vidas, o nosso ouvido, a nossa boca, o nosso coração ao pecado. Não, Senhor, ajuda-nos a perseverar em Ti. Guarda-nos nos cercas, porque dependemos do Senhor. Sem Ti nada poderemos fazer. Repousa sobre nós, ó Deus, o Teu olhar. Rogamos assim, em nome de Jesus. Amém.